Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avance Podcast. E estou aqui com mais um bate-papo com uma convidada mega especial. Já eu chamo ela aqui, viu, gente? Essa pessoa, ela tem uma história maravilhosa, uma jornada de superação. Acompanhei muito tempo, né, querida? Já eu chamo ela aqui para poder contar um pouquinho da história dela, de sucesso mesmo, de superação, de crescimento, de evolução, e que eu tenho certeza que vem bem de encontro com o nosso propósito aqui do Avance Podcast, né? Que é de empresário para empresário, contar suas histórias, trazer sua jornada e realidade, né, gente? É o que faz a diferença aí, até para que a gente possa aprender com cada participante, cada convidado que vem aqui no Avance Podcast. E antes disso, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que faz com que tudo isso daqui possa acontecer, que é a Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região. Quem não conhece, falo, não tá aqui no sul do estado de Goiás não, viu? Até porque já é uma loja que tá aí no Brasil todo. Cowboys Stores é o nome dela. GR Mix, uma loja que gera oportunidades para o Brasil todo também, uma empresa voltada para a parte de salvados. E também Light Clean, uma clínica voltada para a área da saúde, saúde integrada, desde a odontologia até a parte de psicologia, a parte de nutricionista, e fica ali no centro da cidade, na Valdivino Vaz, no número 70. Então, pessoal, hoje nós temos inúmeros parceiros aqui na cidade que estão aí realmente apoiando esse podcast. E hoje temos aqui com vocês Faro Animal, a clínica veterinária 24 horas, e a nossa convidada especial é a Carla Jaqueline. Seja bem-vinda, Carla Jaqueline, ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui para poder bater esse papo, contar a sua jornada. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada mesmo por ter feito esse convite, né? Mega especial para participar desse podcast. Eu fiquei bem lisonjeada, vou falar a verdade, e muito emocionada, né, por ter recebido esse convite. Para mim, é um desafio estar aqui, você que já acompanhou a nossa jornada, né, então, assim, para mim realmente é um desafio estar aqui hoje. Com a mão fria, pé suando, mas eu vim. E eu fico muito feliz de você ter aceitado, de você estar aqui com a gente. E tá aqui um pouquinho para poder contar, né, da sua jornada. Eu sei que é um desafio para você, mas o mundo precisa conhecer a Carla Jaqueline. O mundo precisa saber essa pessoa maravilhosa, né, que habita em você. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar várias outras pessoas, outros empresários, né? Então não tem por que se calar, muito pelo contrário. E por mais que seja desafiador, eu falo que às vezes a gente não reconhece ali a nossa jornada, a nossa história, os nossos desafios que a gente passa, mas que tem outras pessoas que também estão passando pelo mesmo que você já passou, pelos desafios do dia a dia, seja na contratação, em gerir uma empresa, em conciliar ali a maternidade com o empreendedorismo, de ser sócia do marido, né, que a gente sabe que também não é fácil, nada fácil. Então, eu acredito muito, Carla, né, e fico também muito lisonjeada de poder acompanhar de perto todo o crescimento, tanto seu quanto do Celso. O Celso já esteve aqui com a gente e eu falo que vocês são um casal que inspira mesmo muitas pessoas pela dedicação, pela determinação, por cada vez mais buscarem conhecimento, buscarem desenvolver. E aí eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente quem é a Carla, como foi essa trajetória aí, juntamente com a Faro Animal, junto com o Celso, como que vocês começaram. Conta um pouquinho pra gente, Carla. Então, eu brinco muito, né, que a Faro, ela é cara do Celso. Todo mundo conhece a Faro Animal, Celso Borges. Então, assim, eu estou por trás, né, de todo o crescimento também da empresa. Não é fácil.
empreender, e junto com o esposo também. Nós começamos com um sonho dele, né? No começo do relacionamento, ele queria muito abrir uma empresa. E eu brincava muito, falava assim, olha, você não sabe dever. Como você vai abrir uma empresa, dormir devendo? Eu consigo, eu posso. Falei, se ele quer, bora lá. Então, peguei na mãozinha dele. É um desafio para mim, além de mãe, né? Sou mãe de... tive 3 gestações, infelizmente um bebezinho não vingou, mas tem uns outros 2 maravilhosos, um de 17 e uma de 9, Yasmin e Francisco. E assim, não é fácil, né? E desde quando a gente abriu a empresa, eu com ele, grávida da Yasmin, e para mim sempre foi muito desafiador, né? Conciliar tudo. E eu falo que nós mães, né, tem momentos que você para e olha e fala assim, como eu consegui fazer tudo isso, né? A Yasmin passou o período mais difícil, porque a gente já tinha empresa, o Francisco já pegou o início, mas ela foi na situação mais crítica, que a gente ainda tinha a parte de pet shop, eu dava banho, e perdendo funcionários, e eu tinha que ir cobrir ali, porque eu tinha que entregar serviço, e uma barriga enorme, então assim, foi... Quem conhece mesmo a nossa trajetória lá atrás, principalmente a parte quando a gente teve o Banhosa, para mim foi muito desafiador. Eu falei, vou largar tudo, não quero mais. E o Celso, não, eu não posso ficar sozinho. E vamos lá. E estamos aí, vamos fazer esse ano agora em novembro 12 anos de Faro. Que legal. E entre trancos e barrancos, né, lá atrás... E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de onde nós chegamos. Eu falo nós porque é nós dois. Mas no começo o sonho era dele, que se tornou nosso. Olha que bacana, né? Eu falo, às vezes, igual por mais que a Fara ali é a cara do Celso, ele que é o médico veterinário, mas quem tá nos bastidores, né, dona Carla? Sim, o bastidor eu acho que a gente brinca muito. O comercial ali tá tudo bem, né? Que é o rostinho bonitinho, mas ali por trás dos bastidores... a gente vê tocha. Literalmente. Para fazer acontecer. E eu acho tão bacana essa jornada de vocês, porque assim, o Dr. Celso muito sonhador, né? Sempre ali, vamos Carla, eu quero mais isso, mais aquilo outro. E você sempre topando esse desafio que ele busca, né? Então, por mais desafiador que seja toda essa jornada, a gente percebe também o quanto você se dedica, você se empenha. E a clínica hoje, 24 horas... Gente, que isso, não é pra qualquer um não. Pensa, quantas e quantas pessoas têm a dificuldade de tocar um negócio que fica aberto 8 horas, às vezes até 9, 10 horas por dia. Agora, pensa você manter um negócio que ele gira e que depende de pessoas e que trabalha com vidas 24 horas. É um desafio muito grande. E vocês fazem isso com maestria, vocês fazem isso com excelência, e eu vejo que é o amor, né, Carla, por tudo isso que vocês fazem, o amor por todos os pets, realmente pelo propósito que vocês têm aí com a Faro Animal. Isso é grandioso. Sim, realmente. Quando o Celso falou 24 horas, eu falei assim, meu Deus, e agora? Vamos atrás de pessoas, que realmente é muito desafiador encontrar pessoas que queiram estar no mesmo propósito que você. E não é fácil a gente encontrar. Ao longo desses anos, passaram pessoas na empresa também, que a gente tem também só agradecer. Tivemos vários aprendizados, aonde pode fazer, o que não pode, que a gente aprende com os erros, né? E errando, que a gente se torna melhor. Com toda certeza. E a gente está tentando aí, continua caminhando. A primeira clínica, né, de Itumbiara, região 24 horas.
realmente não é fácil, é bem desafiador e nós estamos caminhando só para o sucesso. Firme e forte. Firme e forte. Carla, você disse que tinha a parte do pet shop. Como foi para decidir fechar o pet shop? Lá atrás, né? O que, uns 10 anos atrás? Não, 9 anos. 9 anos. Eu estava grávida da Yasmin há 9 anos. Entre trancos e barrancos, vamos fazer o seguinte: passamos a fase da Carla grávida, barriguda, finalizou a entrega de pacote e faltava pouco tempo para Yasmin nascer. Eu fiquei sem funcionários e foi a parte mais desafiadora de fechar, né? Para ser sincera. A gente pensou, repensou, muitos clientes foram resistentes porque a gente era completo na época, né? Mas no final deu tudo certo, porque a gente foi pôr na ponta do lápis, né? E o sonho mesmo era a clínica. E a gente decidiu fechar por mesmo falta de mão de obra. E eu iria voltar para a empresa depois que a Yasmin nasceu, mas eu já voltei mais focada na parte de gestão. Então foi aonde a gente realmente decidiu fechar as portas, há uns 9 anos atrás. Ah, sim. E aí eu lembro que quando eu comecei a atender a Faro, né, a Carla tava assim, meu Deus, que tanto de coisa, socorro, Adriele, Sim. né? Sim. E foi muito gratificante, Carla, eu falo, né, de coração aberto mesmo, o quanto foi gratificante de ver o quanto você confiou também, de tipo, vamos fazer. Sempre que eu chegava, Carla, vamos fazer isso, vamos olhar para aquilo outro. E até no dia mesmo que eu falei, Carla, a parte dos produtos, nós vamos ter que dar uma seguradinha nessa parte aqui dos produtos, porque essa parte literalmente tá ali roubando o nosso fluxo de caixa. E focar naquilo que dá mais retorno para a empresa, né? Que é a parte clínica mesmo. E aí o tanto que foi bacana, o quanto vocês confiaram também para que isso pudesse acontecer, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, Carla. Realmente, a gente conversa muito sobre isso. Foi um pulo assim, vamos dizer que foi o pulo do gato, né? Vamos ali no pulo do gato, encontramos, e eu brinco que o céu sempre foi muito sonhador. E eu falo que às vezes eu era a âncora, que segura um pouquinho, porque se deixar ele vai embora. Equilíbrio, mas é o equilíbrio, precisa ter esse equilíbrio. Justamente, que por ele acho que a gente, não naquele local, acho que a gente se tivesse achado um maior, acho que a gente tinha ido. Então, literalmente assim, foi bem desafiador quando eu escutei, quando você veio, eu falei assim, meu Deus, ela veio, e agora? Aí eu falava assim, Céu, você vai me mandar embora? E ele, não, ela veio para somar. E eu sempre fui muito resistente. Eu sou realmente, eu brinco muito que eu às vezes seguro muito, mas eu sou a parte medrosa. Muito medo de ir embora. E ele não. Ele já quer ir e vamos, vai dar certo. Se não der, a gente para e volta de novo. Mas realmente foi... Para mim, foi muito desafiador. Primeiramente, como a gente é muito... Eu falo que pessoas, né? Eu, Carla, geminiana, controladora. Quando eu pensei assim, nossa, vai chegar alguém, eu vou ter que dividir as coisas. Mas no final deu tudo certo. Nós ficamos aí quase 6 anos, né, com a empresa que foi realmente participou do nosso pulo do gato para o crescimento mesmo da Faro. E estamos aí firmes e fortes. Bom demais. E por mais, Carla, né, que eu falo assim, tem aquele medo, aquele receio, mas é importante às vezes a gente, opa, peraí, eu posso ter uma ajuda? Quem que eu posso ter como ajuda ali, né? Então, durante nossa jornada aí, durante esse crescimento da Faro, eu falo que diante de várias dificuldades, quantas e quantas vezes a gente sentou, vamos tomar uma decisão? Como que nós vamos tomar essa decisão? Sim. E assim, Carla, é importante olhar para sua jornada da mentalidade que a Carla tinha antes. Você tá falando dessa Carla aí medrosa e tudo mais, que é a Carla que segura, né?
dessa mentalidade que a Carla tinha antes e da mentalidade que a Carla tem hoje, entende? Então eu vejo e reconheço o quanto você cresceu, não só enquanto profissional, enquanto gestora, administradora ali da Faro, mas também enquanto pessoa, enquanto mãe, né? E isso sim, eu falo, tem que ser aplaudido, tem que ser honrado. Porque quantas e quantas vezes você não estava ali dentro da clínica com a Yasmin? Quantas e quantas vezes você se abdicou de fazer alguma coisa para poder apoiar os médicos veterinários que estavam ali dentro da clínica? Né? Então eu vejo que teve inúmeros desafios e teve que ter coragem, teve que ter dedicação, determinação, abdicação. Sim. Porque aí muitas vezes a pessoa vê de fora, fala, nossa, eles estão bem, tá lá, tá rico, foi fácil, tiveram sorte, entende? Mas conta aí pra mim, qual é o nome dessa sorte, Carla? Noite sem dormir, preocupações em cima de preocupações, bem desafiador. Às vezes você ter que escutar seus filhos falarem, mamãe, de novo vocês vão para Faro. Às vezes o Céu saía de madrugada, eu medrosa, colocava os meninos no carro e ia junto por medo de ficar em casa, né? Sozinha, não né? é fácil. Tinha que fazer plantão e acompanhar ele por várias vezes. Realmente é noites em claros. Não é sorte. Quem vê de fora acha que é sorte, né? Que bom. Tomara que continue com essa sorte. Mas tem muita dedicação mesmo. E eu e o Celso, a gente brinca muito, os dois. E é um apoiando o outro. Porque quando um fala assim, ai, não quero. Infelizmente, quando um não quer, dois não brigam e também não dá certo. Mas quando a gente tá no mesmo propósito, tudo flui mais fácil. A gente brinca muito. Esses dias eu falei pra ele, ai, vou desistir. E ele falou, desistir? Essa palavra não te pertence. Olha pra trás e vê o quanto nós já vencemos, né? Você não tem orgulho? Esses dias ele falou, você não tem orgulho, né? De quem você se tornou? Aí eu parei, fiquei calada. Mas depois eu fui refletir. E realmente, o quanto eu amadureci como mãe, como esposa, como empresária, como às vezes uma colega de trabalho, que às vezes dentro da empresa também eu preciso escutar meus clientes internos. Infelizmente, como líder! Essa palavra. Mas a liderança não é fácil. Eu brinco que antes eu era mãe, né? Eu não sou mãe mais daquelas meninas, não. Mas você assim, é líder. Mas é muito bom, é satisfatório ver e às vezes até mesmo quem tá ao nosso redor reconhecer e as pessoas falarem assim, nossa, você mudou muito, nossa, você evoluiu muito. E realmente eu evoluí muito como pessoa, como profissional, tudo. Acho que precisava de alguns pontos para poder eu me encontrar em relação a realmente a parte de empreender. Olha só que bacana. Carla, tem muita gente aí nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. Inclusive, vou pedir aí para as pessoas que estão nos assistindo para poder se inscrever aqui no canal do podcast da Avance, tá? Para vocês não perderem os próximos episódios. E eu gostaria que você trouxesse aí pra gente o que você fez ou como você lidou com essa questão da maternidade, né? Você disse aí pra gente que foram noites, às vezes, de pegar a Yasmin, o Francisco, vamos com a gente, porque tem várias mulheres que muitas vezes desistem dos seus sonhos, que colocam a maternidade como uma dificuldade ou como um empecilho. E a gente sabe que não é fácil. Eu não sou mãe, não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu sei que é difícil, muito difícil. Mas o que você falaria aí para essas empreendedoras que estão nos ouvindo, né? O que você fez que ficou pelo menos mais leve, né? Teve rede de apoio, não teve rede de apoio? Como que foi? No começo, eu tenho, né, rede de apoio. Mas depois que você tem um segundo filho, você pensa se realmente
você vai querer ficar longe dos pequenos, porque tudo é um desafio, ainda mais na nossa empresa. Então, a partir do momento que a Yasmin nasceu, carrinho, põe o bebê no carrinho, vamos. Francisco passava a tarde fazendo tarefa com a gente, quando ele estudava de manhã. Então, assim, os meninos sempre ao redor, na empresa. Quem tem a oportunidade de empreender e ter um cantinho, né, para o filho, vou ser bem sincera para você, essa é uma das melhores coisas que eu acho que me aconteceu, era poder levar meus filhos junto. Por mais que era desafiador, às vezes o Francisco queria atenção. Francisco, só um minutinho, mamãe tá atendendo. Aí depois veio já ele já grandinho, aí a Yasmin, mãe, a mamãe tá conversando. Então, assim, tinha esses desafios, mas a gente tenta tirar de letra, porque a gente tá ali por eles, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente está fazendo tudo por eles. E isso aí acho que realmente é uma motivação sem tamanho, sem mensurar realmente essa parte de empreender. Minha sogra fala muito isso, né? Porque quando o Eduardo tava pequenininho, e ela fala que ele era muito custoso, viu, Carla? Ai, meu Deus, socorro! Ela fala que na época eles tinham uma loja, né, de variedades, e a Fadriele, eu tinha que ir pra loja, eu levava os meninos, às vezes era no meio que é tanto de caixa, que é tanto de coisa, e menina aprontando, menino fazendo arte, eu não sabia se eu atendia cliente, se eu corria atrás de menino. Ela falou, mas foi desse jeito, não teve outra escolha. Né? Então, pra gente conseguir construir o que construiu, muitas vezes eu tive que levar assim, e eu falo isso até porque muitas mães têm vergonha, né? Acha que o menino realmente vai incomodar a gente, é criança, né? Sim. Realmente é criança, e como diz meu pai, ainda bem que a criança tá custosa, que é sinal que tá saudável, agradece. E não desiste por causa disso, né, Carla? Eu vejo que esse é um fator aí, um divisor de águas, porque vai dar trabalho, mas não desiste. Vai ter dia que vai dar tudo certo, que você vai sair às vezes ali do negócio e falar, nossa, foi muito bom. E vai ter dia que você fala, nossa, hoje não rendeu nada porque o menino deu muito trabalho. E tá tudo bem, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Amanhã é um novo dia, às vezes amanhã vai produzir um pouco melhor, né? Assim? Sim. Eu falo que no início eu era muito resistente, né, em relação a deixar, às vezes, na minha sogra, na minha mãe. E a Yasmin foi pro CEMEI. Eu falo que eu não vejo problema nisso. Ela foi pro CEMEI muito nova. A Yasmin entrou no CEMEI com 9 meses. Como se a gente tinha uma pessoa, inclusive a Jaque, cuidou dela até os 9 meses. E depois a gente levou ela, né, pro CEMEI. Eu arrependo? Não. Adoeceu? Sim, como toda criança vai adoecer, não tem imunidade. A gente precisava trabalhar, escutava dos médicos, você precisa parar de trabalhar para poder ficar com a criança. Aí eu falava, quem vai levar a comida para casa? Então, realmente, tem seus desafios. Às vezes tinha dia que ela ia para o CEMEI, tinha dia que não ia. O Francisco já estava maiorzinho. Então, assim, realmente, com a Yasmin foi um pouco mais desafiador por conta da idade, mas nada que uma mãe não consiga tirar de letra. Imagina, nada que o amor não supera, né, Carla? Nada. O amor supera tudo. E hoje, assim, a doutora Yasmin. Doutora Yasmin. Gracinha, tá lá querendo fazer vários vídeos. Que gracinha. Carla, e como conciliar essa questão com o esposo, né? Porque tem vezes que fala, opa, eu quero isso, aí ele, opa, eu quero aquilo outro, opa, eu quero essa decisão, aí ele, não, mas vamos fazer isso. Como que é isso? Nossa, eu acho que essa é a separar esses papéis. Quase ficou um cri-cri assim, mas separar os papéis realmente. Separar os papéis. Depois, né, que a gente conseguiu realmente separar os papéis. Antes a gente levava muito trabalho para casa. E a gente começou deitava e dormia com trabalho. Levava o trabalho, deitava, falava de trabalho deitados. Então, assim, entrava para dentro do carro, trabalho. E aí a gente parou e pensou, e agora?
né? A gente precisa fazer algo, porque a gente vai continuar trabalhando juntos. E foi aonde eu tinha brincado com ele. Olha, eu não quero mais, eu quero ser esposa troféu, não quero mais trabalhar. Socorro! Mas eu parei e pensei e falei assim, gente, nós precisamos, né, resolver. É muito desafiador. Eu brinco que a gente briga mais empresários, empresa, do que casal. Realmente, não é fácil, mas um casal dentro da empresa, você precisa respeitar o limite do outro. Saber até onde você pode entrar e até onde não. Às vezes você vê, mas não tá na sua alçada. Então, você vê, comentar e calar. Porque ele terá que resolver aquela situação. Por mais que às vezes eu brinco que realmente a parte técnica, agora eu vendo mais de perto, muito mais agora, a parte técnica dá mais trabalho do que um financeiro. Não é fácil, porque a parte técnica ele tem que lidar com pessoas. O financeiro é números. E se não tiver as pessoas, não tem os números. Então, realmente, a gente chegou num acordo depois de alguns anos, mas as nossas brigas sempre foi empresa. Mas nada, como se diz, nada para uma mãe que treina, que consegue ir na academia, né? Que bem aquele meme. Tô super orgulhosa! Super orgulhosa da Carla Fitness ali treinando todos os dias. Carla, parabéns. Quem te viu, quem te vê. Gente, eu cobrava dessa Carla para fazer atividade física, viu? Então, realmente essa parte aí de atividade física eu realmente preciso agradecer a você, né? Porque quem mais me incentivou, eu lá, triste, xoxa, capenga e Adriele. Por que você não entra numa atividade física? E a Adriele nos projetos dela lá, nos 365 dias do ano. Socorro! Inclusive, não tá vendo suas postagens, gente, né? Esse ano tá um caso à parte, entendeu? É muito difícil conciliar ali ser empresária, formar time, ir pro próximo nível, literalmente, ser noiva, socorro, e ainda conciliar. Eu sei que eu tô literalmente falhando comigo mesma, né, em relação à minha atividade física, mas eu fico feliz, inclusive, de ter te inspirado. Demais da conta, e realmente foi, eu brinco que de tanto você pegar no meu pé, eu até brinquei que eu comemorei 1 ano de academia. Foi até engraçado, teve até bolo e tudo mais. 1 ano de academia, já vai para 1 ano e meio. E assim, realmente eu estou me tornando orgulhosa de mim mesma. Comecei aula de dança. Que legal! Então, estou voltando aos poucos. Carla, e a partir do momento dessa atividade física, quanto isso teve um impacto aí na sua vida? Porque eu acredito que todo empresário tem que fazer atividade física. Impacto super positivo. Olha você só. Chega com todo o gás para você chegar e querer resolver todos os problemas que vier. Você fala, eu tô pronta. Você libera endorfina, né? Dopamina, tudo. Para mim mudou muito. Eu tive muito mais disposição depois que eu comecei a fazer os exercícios. E eu falo que a Carla de 1 ano atrás não é a mesma de hoje. Você se cuida na alimentação? Alimentação eu ainda sou um pouco lerda, mas a parte das atividades físicas realmente eu me apaixonei na academia e que legal, não quero parar. Que bom. E eu fico muito feliz quando eu vejo um storyzinho seu lá, treinando, correndo na beira-rio. Eu falo, esse é meu casal. Inspiração. Que bacana. E, Carla, falando dessa questão do papel, né, ali do marido e da mulher dentro da empresa, inclusive, você não sabe disso, mas eu conto essa história para vários outros clientes, falando, gente, tem que saber separar os papéis. Eu tenho uma cliente que dentro da clínica, ela não chama o marido dela lá de amor ou só de Celso, é Doutor Celso. Sim. Isso, gente, literalmente eu aprendi com a Carla, né? Eu vi o quanto ela fazia essa separação de papéis, de marido e mulher ali, de sócios com maestria, né? Então, muitas vezes nas nossas reuniões, o doutor Celso, é o marido dela, né? Mas é o doutor Celso.
E eu vejo que isso faz, inclusive, até com que as pessoas que estão ali dentro da empresa também tenham esse respeito, né? E saiba diferenciar. Porque assim, Carla, graças a Deus, né, vocês têm essa sabedoria, vocês conseguem diferenciar esses papéis, mas infelizmente, muitos casais não conseguem ter essa mesma sabedoria. Até recentemente mesmo eu tive clientes que se separaram por não conseguir separar esses papéis. E eu fico muito triste porque uma coisa que eu priorizo é a família, né? E eu já falei para vários clientes, se for para escolher entre o negócio ou a família, você vai escolher a família, porque negócios vocês constroem quantos negócios vocês quiserem. Família não é assim. Então eu vejo o quanto você tem a sabedoria, porque a mulher é sábia, gente. Eu vou contar pra vocês, tá? Nada contra os homens, mas a mulher tem que ser sábia, né? E o quanto você foi sábia para poder conseguir conciliar tudo isso. Foi bem um desafio, né? Quando a gente começou, eu falei, e agora? Mas desde o começo. Era Dr. Celso. Até hoje, às vezes, tem cliente que não sabe que nós somos casados. Às vezes, chega alguém lá e fala, nossa, o Dr. Celso. Eu falo, realmente o Dr. Celso. Aí depois vê alguma foto de nós dois juntos. Aí o cliente volta e fala assim, você é a esposa do doutor? Então, assim, realmente a gente sempre soube diferenciar isso daí. Lá dentro ele não é meu amor, amorzinho, nada. É o Dr. Celso. Da porta pra fora, aí a gente se entende. Mas lá dentro, realmente, o profissionalismo tem que falar mais alto. Que bacana. Carla, me conta um pouquinho também, que você falou desse desafio da liderança. O que foi o maior desafio aí dessa liderança nessa jornada sua? É demitir, é contratar, é lhe dar um feedback, é entender ali, né? Porque vai ter dias e dias, várias mulheres, tem dia que a mulher tá de CPM, aí você fala, meu Deus, e agora, né? E agora, realmente, eu falo que nesses últimos anos, quando você aprende o que realmente é liderar e que você precisa começar a passar feedbacks. Eu tenho uma dificuldade enorme, você sabe, você acompanhou. Tinha uma trava em relação realmente a demissões. E eu me superei, assim, na parte de liderança, que eu literalmente fiz uma demissão sozinha. E isso, assim, foi um desafio, assim, pra mim, principalmente, né, pra mim. E o Celso falava, mas por que eu? Sempre eu. E você? Você faz parte desse processo, você precisa aprender. E pra mim, realmente, não foi fácil, foi doloroso, mas foi necessário e era preciso no momento que tinha que ser. Então, realmente, a parte da liderança, a demissão pra mim, foi mais desafiadora. E eu falo que é difícil demitir. Eu ensino, eu dou treinamentos de liderança, gente, mas toda demissão para mim também é um desafio, sabe? Eu falo que o coração fica ali, meio trêmulo, e aí é onde eu trago, eu preciso ser racional, eu preciso tomar a decisão, não é por mim, é pelo meu negócio. Sim. Se eu não tomar essa decisão pelo meu negócio agora, não tem ninguém que vai tomar. Sim. Ou sou eu que vou ter que tomar, ou sou eu, né? E muitas vezes eu mesma me vejo protelando na tomada de decisão da demissão justamente por essa questão de ser coração. E aí chega um ponto eu falo, Adriele, não dá para ser mais tão coração, né? Porque, gente, toda demissão, não adianta falar que vai ser fácil, não vai ser fácil. Toda demissão é desafiadora. A questão é o quanto nós, enquanto líderes, estamos preparados para poder fazer ela. Hoje você já consegue, se for para demitir ali, você já faz mais tranquila, Carla? Muito mais tranquila, porque realmente a Carla de antigamente era muito coração, ficava pensando, repensando. Mas e a empresa? E os negócios? E quando começa a ter erros que afetam a empresa? E você realmente não pode agir com o coração nesses momentos. Então, você vai colocar ali na balança o que for melhor para a empresa. Vamos lá, prioridades, realmente. Você falou tudo. Vai fulano, ciclano, independente de quem seja. A decisão realmente não é fácil, mas é necessária. Com toda certeza.
E, Carla, não parou só na Faro Animal, né? Depois veio aí uma farmácia veterinária. Conta pra gente. Sim, temos a farmácia, né? A gente pensou nos mínimos detalhes para atender realmente o cliente. Na Faro, ele já sai dali, já sai com as medicações para facilitar também, né? No atendimento. E espero, né? Assim, acho que muita gente não sabe, mas estamos lá por trás, eu e meu sogro, somos sócios da farmacinha. E mais uma empresa, né? Então vem Faro e vem a farmácia também. E mais um agora. E mais um. Mais uma. Conta essa novidade. Então já aproveita a oportunidade e conta essa novidade que eu também quero saber mais. Aí agora pode ter orgulho da Carla mesmo. Ah, super orgulhosa da Carla. Mais uma. Estamos abrindo aí, né? A Physiocare Pet. Que legal. Uma franquia de fisioterapia para cães. Então, nós vamos ser mais uma empresa na cidade, a primeira de fisioterapia para cães. Então, vai ser bem bacana. Vai ter a parte da hidroesteira, a parte da cinésio, as consultas. E realmente é mais um desafio aí para dona Carla. Que legal, Carla. E quando tá aí prevista essa inauguração? Conta aí. Tem data, não tem data ainda? Podemos ficar aí nas expectativas? Pode ficar nas expectativas aí dentro dos próximos 15 dias. Estourando, a Physiocare já vai estar de portas abertas e logo, primeiro a gente abre, depois a gente faz um evento top de inauguração. Que bacana, eu falo que Itumbiara precisa, Itumbiara merece, né? Eu sou mãe de pet, vocês sabem disso, e o quanto, né, a gente que tem pet, a gente fica, meu Deus, quando acontece alguma coisa, onde eu vou socorrer, como que eu vou socorrer, e toda essa estrutura que vocês trouxeram, né, eu falo literalmente é um hospital veterinário. Sim. Gente, o dia que a minha cachorra ficou internada e que eu sabia, né, primeiro eu dei trabalho pra Carla, eu quero visitar minha cachorra. Realmente, a Adriele deu trabalho. Eu quero ver minha cachorra, socorro, chorando. Mãe de pet, falou que não é mãe, mas quase morre. É mãe de pet, é mãe sim. Literalmente. Mas, gente, o dia que eu vi que realmente tem ali médico veterinário 24 horas para poder cuidar, né, do seu pet. Isso a gente só vê em cidade grande. E agora mais essa parte da fisioterapia também. Sim. Que é uma novidade aqui para nossa cidade, então faz total diferença, né? E é onde a gente vê que vocês, né, você e o Celso, vocês empreendem realmente por amor, né? Sim. Algo que realmente vai de encontro com o propósito de vocês, sim, com o bem-estar do pet, com a qualidade de vida ali dos pacientes de vocês. Então eu falo que não tem erro, né? É só realmente prosperar cada vez mais, sim, superar cada vez mais, que o sucesso é garantido. Super garantido. E eu tava até falando pro Celso esses dias, para quem não sabe, era para me ter formado em fisioterapia. Olha! Mas eu retornei para Itumbiara e fui pro lado da administração. Então, assim, olha a fisioterapia vindo novamente na minha vida. E eu gosto, e agora na área pet mais ainda. Gente, só de você ver aquele bichinho voltando a andar, é muito satisfatório. Então, assim, preparem aí que tá chegando. Que coisa mais maravilhosa, Carla. Carla, e pro pessoal que tá aí nos ouvindo, que tá nos assistindo e que quer empreender, que dica que você deixa para essas pessoas? O que você falaria? Uma dica, acho que muita gente tem medo, né? Eu também tive medo, mas que você precisa acreditar nos seus sonhos e ir atrás. Porque se você ficar sentado esperando o seu sonho bater na sua porta, ele não vai vir. Então você precisa ter coragem e perder um pouco de medo. E realmente, pessoal, é difícil, mas se for o que você gosta, não vai ser difícil, vai ser satisfatório. E lá no final você vai fazer como eu, 14 anos de relacionamento e 12 de empresa. E com mais 2 aí vindo
Provavelmente caminhar junto no sucesso com a Faro. E a gente pensa e para e pensa assim, e você tem que ser grato. Todos os dias tem que ser grato. Se você não agradecer por você simples acordar e respirar, nada na sua vida vai dar certo. Então, realmente, além da coragem, é a gratidão, caminhar junto. Olha só, gente, que é isso, dona Carla Jaqueline? Eu trago muito essa questão do quanto a gente tem que ser grato, né, por tudo e por todos, ser grato eu falo por cada cliente, né, por cada desafio que a gente passa também. Às vezes a gente passa por uma situação, a gente como quer reclamar, nossa Deus, comigo de novo, por que comigo de novo? Nossa, mas esse problema, ou às vezes, nossa, mas essa, tô perdendo esse colaborador, ou às vezes uma situação que o cliente traz. Mas quando a gente é grato independente do que aconteça com a gente, eu falo que a gente aprende, que a gente evolui e que a gente também nos sente nutrido, né? E quando a gente se sente nutrido, as coisas acontecem muito mais fácil. E não quer dizer que quando você tem o seu negócio, que vai ser fácil, que vai ser mil maravilhas. Não, muito pelo contrário. Você vai ter sim os seus desafios, vai ter dias e dias de alto, de baixo, porque a vida não para, né? Hoje, de repente, você arruma uma coisa, aí estraga outra, aí você arruma aquela outra coisa, aí é uma outra exigência, aí de repente você fala assim, nossa, era a parte estrutural, aí depois, não, agora é o fisco, opa, não, agora é a contabilidade, não, mas agora é colaborador. Então, sempre vai ter problemas, né? E eu falo que o empresário, o empreendedor, a pessoa que quer começar, que quer vir para o mundo dos negócios, ela tem que ter muito propósito e força de vontade e saber que o processo ele não é fácil, ele é desafiador, ele vai exigir dedicação, coragem, muita coragem, vai exigir abdicação. Então, você mesmo é o exemplo. Quantas e quantas vezes você não se abdicou de uma noite de sono? Com certeza. Muitas vezes. Eu também já me abdiquei várias vezes. Então, quer empreender? Tenha coragem. Fé é uma palavra que eu sempre trago, né? Porque se a gente não tem fé, se a gente não tem ali Deus firmemente com a gente, pegado na nossa mão, a gente não dá nem um passo. Sim, né? justamente. A fé, falando em fé, é uma parte assim bem interessante. O ano passado eu recebi um laudo, né, de TDAH e veio o TAG, que também é o transtorno da ansiedade junto, e também síndrome de burnout. E eu falei, opa, peraí um pouquinho, a Carla não tem tempo nem para isso. Eu não estou assim, mas você precisa desligar. Não tenho tempo. Eu vou me reformular, mas eu vou conseguir. Então, assim, nesse caminho eu tive algumas situações, já passei também por depressões. Então, gente, não é fácil, mas a fé sempre tem que estar acima de tudo. Deus é em primeiro lugar, depois os outros. Deus, você e os outros. Porque se você também não cuidar de você, você não vai conseguir chegar onde você gostaria. Então, realmente, algumas superações, né? Muitas superações, muitas que a gente superações, realmente tem né, que Carla? agradecer, por mais que tenham sido desafiadoras, mas a gente conseguiu vencer. Eu principalmente, então realmente é bem... Carla, e para aquelas pessoas que às vezes estão passando por isso, por um burnout, por uma depressão, graças a Deus você conseguiu vencer isso, né? E eu fico assim extremamente orgulhosa da sua dedicação em relação a isso. O que você falaria para essas pessoas? Qual seria o caminho para que elas possam também conseguir superar? Primeiramente, tem que procurar ajuda de um profissional, porque sozinho você pode não conseguir sair. Eu tenho minha psicóloga, tô no psiquiatra também. Não tô de tarja preta, porque não quis. E tá tudo bem também, se for necessário, bem, né? Se for necessário, mais exercício também, principalmente um exercício para você ocupar um pouco a cabeça, liberar. Ai, não gosto de exercitar, vai ler um livro. Não fique sozinho e
pensar o porquê que você tá ali. Sempre tem alguém por trás dos bastidores. E é a sua família. Então, você tem que pensar na sua família também. Então, realmente, essa é a regrinha que quem tá aí passando correrá atrás. Eu falo assim, gente, isso todo mundo tá sujeito. Todo mundo. Às vezes hoje eu tô aqui bem, eu não sei como que eu vou amanhecer amanhã, né? A questão é o quanto eu cuido de mim para que realmente eu esteja bem, né? Se eu, enquanto pessoa, eu não estiver bem, a empresa vai ter o impacto, a empresa vai sofrer o impacto disso. E aí a gente precisa aprender também a descansar, né? A descansar, a ter aquele tempo de prazer. Eu vivo buscando, qual que é o meu prazer? Hoje mesmo eu falei, arruma o meu horário de beach tênis, eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu sei que o beach tênis é o meu prazer, entende? Sim. Então, é a minha válvula de escape e a gente precisa ter esses momentos. Se a gente não tem esses momentos, de repente, realmente, o leite derrama. Realmente, né? O caldo entorna. E todo mundo tá sujeito a isso. Ninguém tá blindado de falar, nossa, eu tô blindado de ter um burnout, eu tô blindado de ter uma depressão. Não tá. A questão é o quanto a gente busca cuidar da gente mesmo para que possamos superar e não chegar até o ponto, né? E se chegar, como a gente buscar para realmente a gente sair. Um ponto, no meu ponto de vista, Deus em primeiro lugar, a nossa fé, joelho no chão mesmo, né? Joelho no chão mesmo, porque Deus é um Deus de milagres, né? E Ele restaura, Ele nos restaura famílias, empresas, negócios, tudo. Segundo ponto aí, atividade física. Não tem como, né? Não dá pra correr. Não dá pra ficar sem, não dá mesmo. E aí é um dia de cada vez. E a gente até entender que, sem comparar com o outro, né? Entender que a nossa jornada e que a gente tá no mundo não é nem para conquistar o mundo, né? Mas é para nos conquistar diariamente. Eu acho que essa é a diferença. Muitas vezes as pessoas ficam se comparando com o outro. Porque o outro já conseguiu, porque o outro já tá fazendo isso, né? A internet tá aí, é uma vitrine o tempo todo e aí as pessoas ficam se diminuindo. Mas a questão não é essa, a questão é o quanto você tem se conquistado diariamente, o quanto você tem se superado diariamente. Então eu vejo que isso faz a diferença na vida das pessoas, isso faz com que as pessoas se sintam bem mais nutridas enquanto ser humano e também até a gente trazer essa realidade ali para dentro da empresa, né? Que esse acolhimento, essa empatia, para que possamos juntos superar essa questão e essas doenças, né? Esses transtornos, né? Esses transtornos que, infelizmente, está aí mais próximo do que a gente imagina. Sim, essa fase agora, né? Porque as pessoas estão trabalhando, esquecendo de se cuidar. Mas se você não está bem lá na clínica, eu costumo brincar, quando eu não vou pra academia, nossa, parece que o mau humor quer vir assim, muito. Aí eu lembro, peraí, tem quantas pessoas aqui eu preciso dar o exemplo. Então, aí você respira, às vezes fica trancada na sua sala, sai menos da sala, mas as pessoas não deixam de perceber. Mas realmente você precisa se cuidar, ainda mais o empresário. Quantas pessoas dependem do seu negócio? Quantas famílias estão ali dependendo do seu negócio? Então você precisa estar bem, sorrindo para todos o tempo todo. Passou da porta para dentro, é sorriso no rosto, o problema lá fora é lá fora. E a gente não deixa de ter problemas, todos têm problemas, mas a gente precisa saber diferenciar. Bacana. Carla, excelente. E que jornada, que história. Para quem tava com medo aqui, né, de bater um papo comigo, de contar um pouquinho sobre a jornada, com toda certeza aí a sua jornada vai inspirar várias pessoas. E eu falo, Carla, não se cale. Né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, a minha história não é tão impactante, mas o simples fato de você estar treinando, eu tenho certeza que tem pessoas que estão inspirando em você. O simples fato de você conseguir conciliar o trabalho com
com o seu relacionamento, eu tenho certeza que isso serve de exemplo para várias e várias e várias pessoas, sabe? Então, o mundo precisa conhecer mais quem é a Carla, tá? E eu agradeço imensamente por você ter aceitado esse convite, por você realmente estar aqui no podcast da Avance, compartilhando toda a sua jornada, abrindo seu coração aí pra gente e com toda certeza vai estar inspirando várias outras pessoas, tá? E para fechar, eu queria que você deixasse uma palavra, uma frase aqui para quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo. Primeiramente, eu agradeço, né, pelo convite. Realmente, para mim, foi muito desafiador, mas foi tranquilo. E eu gostaria, né, de falar para todos, não desistam dos seus sonhos. Que lá no finalzinho do arco-íris tem um potinho de ouro lá te esperando. Então, fé e gratidão caminham juntos. Que bacana, muito obrigada, Carla, uma honra te receber aqui, tá? Obrigada. Pessoal, mais um episódio aí do Avance Podcast. Gostaria de agradecer a todos vocês. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Você que tá aí no Spotify nos ouvindo, vai lá no canal do YouTube também, se inscreva no nosso canal, segue aí o @FaraAnimal da Carla, né, Carla? Isso é Fara Animal? Só Fara Animal? Fara Animal com 2 L's no final. Fara Animal com 2 L's, vão lá, segue o Instagram da Fara Animal, conheça todo o trabalho aí da Carla e do Dr. Celso, que eu tenho certeza que se você tem um pet, seu pet precisa ser bem cuidado e é na Fara Animal, tá? Pessoal, muito obrigado. Mais uma história aí inspiradora, de empresário para empresário. A história da Carla Jaqueline aí para você se inspirar e trazer os seus aprendizados aí para sua rotina. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.